Seja muito bem-vindo a mais uma aula e hoje eu vou passar um treino de emagrecimento para poder fazer na tua casa. Tu que está querendo sair do sedentarismo, precisa começar a movimentar o corpo, vou passar um treino simples para fazer em casa, numa praça, até no trabalho, até no escritório, dá para fazer esse treino que vai durar 8 minutos. Então vamos lá, gente. Emagrecimento. Eu vou até anotar aqui, ó. Emagrecimento. Isso é uma coisa que muita gente me procura com esse objetivo. Professor, quero emagrecer. Professor, me ajuda. Preciso emagrecer, estou desesperado. Não consigo mais me olhar na frente do espelho. Tenho vergonha de tirar a camisa na praia. Uma aluna chega e diz, professor, tenho vergonha de usar biquíni na praia. Dentre outros fatores, né? Mas o principal, geralmente o que eu vejo, o aluno chega reclamando principalmente o fator estético. Quando a parte estética começa a incomodar, ele sente a necessidade de fazer alguma coisa, né, para mudar essa realidade. Talvez tu que está assistindo se encontre na mesma situação. Mas antes de falar sobre essa questão estética, que é o que muita gente procura por causa do emagrecimento, né, buscando estética, tem outros fatores importantes de falar. Quando a gente fala sobre emagrecimento, existem dois pontos importantes. Ou tu está acima do peso, então uma pessoa está um pouco acima do peso e está se sentindo desconfortável porque a roupa está um pouco apertada. E dois, parte principal, obesidade. Vou escrever aqui, ó, obesidade. Esse é um fator de risco, porque uma coisa é tu estar um pouco acima do peso. Agora, quando a gente fala de obesidade, aí a tua vida está em risco, né? Daí a tua saúde está sendo prejudicada e isso pode te atrapalhar no presente, principalmente no futuro, tá? Vou passar um dado importante para vocês, um dado segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. 1 em cada 3 pessoas no mundo hoje está acima do peso. 1 a cada 3 pessoas. Mas uma parte mais grave, falando da população brasileira, 55% da população brasileira, 55% da população brasileira está acima do peso. Acima do peso é o cara que a camiseta está um pouquinho apertada, a calça tá difícil na hora de colocar, né? Não estou gostando do que eu estou vendo no espelho, tu está acima do peso. Até aí tudo bem, nada que uma dieta, um pouco de atividade física não resolva. Mas agora a parte grave, desses 55% da população brasileira que estão acima do peso, 22% dessa população brasileira está com obesidade. E aí que entra o problema. Porque quando a gente fala em obesidade, a tua vida está em risco, né? A tua vida está em risco. Por que eu falo isso? Porque a obesidade, ela pode despertar outras doenças, né? Outras doenças que podem ser muito prejudiciais para o teu futuro, né? Então hoje, se tu está aí com 40 anos, talvez daqui a 10 anos ou menos, a obesidade possa fazer um estrago maior na tua vida. Por que eu estou falando isso? Vou falar de algumas doenças que estão relacionadas com a obesidade, algumas coisas que podem agravar lá na frente, tá? Então quando a gente fala em obesidade, uma delas, talvez já seja o teu problema hoje, pressão alta. A pressão alta. A hipertensão arterial que a gente fala que é a pressão alta, tá?
Essa elevação da pressão arterial, né, ela se dá pelo acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, né? Então, quando o sangue tem que passar por ali, tem que fazer, como eu digo, é muita pressão nesse vaso sanguíneo em função da gordura que está acumulada, gordura, sódio também, e isso faz com que a pressão se eleve. Essa pressão alta, hipertensão arterial, pode resultar, né? Vou colocar aqui em duas coisas. O ataque cardíaco, que é o infarto, e um derrame, que é o AVC, né? Acidente vascular cerebral. Aqui, gente, ambos podem levar à morte. Então, eu gosto de frisar bem isso quando eu estou explicando sobre a obesidade, que é para dar um choque de realidade em quem está me assistindo. Por quê? Cara, se tu está com obesidade, tu já tem a tua pressão elevada. Cara, aqui ó, infarto e AVC. Tua vida pode ser interrompida ali na frente. Talvez agora, talvez daqui a 10 minutos, 30 minutos. Porque isso aqui não dá aviso, isso aqui vem de repente. Então, se hoje tu tem 40 anos, tu já tem que começar a pensar se tu vai ver teus filhos crescerem, né? Se tu tem um pouco mais de idade, de repente ver se teus netos vão crescer lá na frente, né? Então, essas duas doenças aqui, ó, pode vir de repente acabar com a tua vida. E tudo está relacionado com obesidade, que está relacionado ao sedentarismo, à falta de exercício físico, tá? Outro fator, outra doença causada pela obesidade, eu vou colocar aqui o diabetes. Diabetes tipo 2, né? Tipo 2, que é o que o ser humano pode adquirir ao longo da vida, né? O diabetes, né, que é o acúmulo de glicose no sangue. O que acontece? A gente precisa da insulina, né, para regular esse acúmulo de glicose. E quando a pessoa é sedentária, não pratica exercício, está com sobrepeso, está com obesidade, essa produção, essa regulação da insulina, isso pode ficar desregulado, fazendo os níveis de glicose no sangue aumentarem, criando a diabetes tipo 2. E aqui tem casos aí de pessoas até com amputação de membros em função do diabetes. E tudo começa com a falta de exercício físico. Tá? Então, por isso que eu estou falando, quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que pensar em outras coisas. Além do fator estético, tem que pensar que tu tem que emagrecer para cuidar da tua saúde também, tá? Não é só a estética. Claro que a estética é muito importante. Todo mundo, né, gosta de se olhar no espelho e né, se enxergar bem, né? Olhar para o espelho e gostar do que está vendo. Mas tem que prestar atenção na saúde também. Então, falei ali, diabetes tipo 2, tá? Outro fator relacionado à obesidade, o colesterol. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, colesterol, tá? Que é o acúmulo de sódio no sangue, né? Então a gente tem o colesterol bom e o colesterol ruim, né? Tem o HDL, que é o bonzinho da história, e o LDL, que é o vilão. E aqui é o vilão, tá? Também, exercício físico ajuda a reduzir a obesidade e ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue, tá? O sódio, gordura, né? Então, tudo está relacionado à prática de exercício físico e à alimentação regrada, que é diretamente ligado ao emagrecimento. Outra coisa importante, pode acontecer
Ligado à obesidade ainda, tá? Falei ali, ó, outra coisa. A hipertrofia ventricular. O que seria hipertrofia ventricular? É o aumento do tamanho do músculo do coração. Quando a pessoa está com sobrepeso, está com obesidade, o coração ele tem que fazer muito mais força para bombear o sangue. Né? Muito mais força porque como é uma estrutura muito grande, né? Uma pessoa com mais de 100 quilos, 120, 150, 180 quilos, o coração tem que fazer muito mais força para bombear esse sangue, né? E esse trabalho a mais que ele tem que fazer faz com que ele acabe aumentando de tamanho, tá? Então, outra doença relacionada à obesidade, hipertrofia ventricular, em função do esforço maior do coração, tá? E vou colocar aqui também, relacionado com a obesidade, a apneia do sono. A apneia do sono. Então, se tu que está me assistindo sofre com isso aqui, né, já deve estar imaginando do que eu estou falando, sabe muito bem do que eu estou falando, que é por que é causado? Um dos sintomas que estão relacionados com a obesidade é o acúmulo de gordura na região do pescoço, né, região cervical e a região do tronco. Isso faz com que durante o sono ocorra ali, digamos, um corte na parte de respiração e aí a pessoa entra em apneia por alguns segundos, né, durante o seu sono. Né? E uma das coisas que podem ocasionar com isso é um sono irregular. Porque acontece muito das pessoas despertarem no meio da noite, porque entram em apneia, ficam sem respirar, acabam acordando no susto, digamos assim, né? Então fica aquele sono irregular a noite toda, no dia seguinte tem que trabalhar muito cansado, depois esse ciclo fica se repetindo a semana toda, chega lá na sexta-feira, a pessoa está muito cansada, está exausta da semana, muito causada pela apneia do sono que incomodou ela a semana toda. Então, gente, tudo isso aqui que eu falei até agora, essas doenças relacionadas à obesidade, né? Pressão alta, diabetes, colesterol, hipertrofia ventricular, apneia do sono, tudo está relacionado com a obesidade, né? Como é que a gente faz para resolver isso aqui, para controlar a obesidade, que pode gerar todas essas doenças aqui e que podem interromper a vida de uma pessoa, né? Exercício físico. E a dieta. Dieta, uma alimentação mais regrada. Quando falo em dieta, muita gente tem pânico de não, dieta eu não consigo fazer, que dieta é muito chata, porque eu não posso comer isso, que eu não posso comer aquilo. Não precisa ser tão radical, né? Quando eu falo assim, a gente não precisa ser tão radical, mas a gente tem que pensar que determinados alimentos a gente não pode exagerar e comer o dia todo e o tempo todo, e é churrascada, e é cervejada, e é doce, e é isso e aquilo. Não, a gente tem que ter um controle sobre isso, né? Como muita gente fala, tem que ter um dia do lixo, pode ter esse dia do lixo, né? Mas a gente tem que ter um controle semanal, né? Durante a semana tem que ter esse controle, não exagerar durante a semana, e exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, tá? Pelo menos 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Tá? Quando fala em exercício físico, muita gente pensa, mas eu tenho que ficar 1 hora na academia, que eu não gosto de academia, não tenho tempo de ficar 1 hora, 2 horas treinando. Não, gente.
Emagrecimento, eu vou passar para vocês um treino. O treino é curto, né? Quando eu falo em emagrecimento, a maneira que eu trabalho com os meus alunos, a gente faz treinos que duram no máximo 30 minutos. Não chega a isso, né? Eu falo no máximo porque tem a parte inicial ali do aquecimento, depois do treino, a parte final também. Então ele dura ali entre 10 e 30 minutos o total do treino, né? Não passa disso os treinos focados em emagrecimento. Então assim, tu tem 30 minutos do teu dia, né? Tem, falta é vontade. Muitas vezes tu perde 30 minutos ali vendo vídeo no Instagram, fofoca no WhatsApp, outra coisa assim, né? Então, todo mundo tem 30 minutinhos aí, pelo menos 3 dias por semana, aí, 1h30 por semana, tu vai ter assim para treinar, tá? Então, fiz uma explicação assim sobre o que é a obesidade, o que é a falta de exercício físico e a obesidade podem causar, né? E agora a gente vai para a parte prática, onde eu vou passar um treino desde a parte inicial, a parte de aquecimento, e depois eu vou montar um treininho curto para perda de peso, para emagrecimento. Um treino bem para iniciante, para quem quer começar a movimentar o corpo, né, buscando uma perda de peso, mas nada muito intenso ainda. Só vou começar devagar, né, mostrando como é que eu faço passo a passo com quem está iniciando no treinamento. Então agora a gente vai para a parte prática do treino, né? Então passei uma teoria falando sobre o que o sedentarismo pode causar, o que a obesidade pode causar, as doenças que estão relacionadas à obesidade, né? E agora eu vou dar uma das soluções para acabar com a obesidade, para reduzir a obesidade, para emagrecer, que é o treino, né? Então eu vou passar um treino de emagrecimento. Primeiro a gente vai fazer a parte de aquecimento, né, onde eu utilizo mobilidade e estabilidade articular. Mobilidade e estabilidade, para quem não sabe, é preparar as articulações para o treino. Então todas as articulações que eu vou utilizar no treino, tornozelo, joelho, quadril, lombar, ombro, todas elas eu preparo elas antes, para depois, na hora do treino, eu reduzir o risco de lesão, né? Então, sempre prepara a articulação antes. O primeiro exercício, a gente vai precisar de uma parede, um muro. Aqui eu vou fazendo um pilar. A gente chama de tornozelo-parede. O trás vai ficar com o calcanhar elevado. E aqui o meu objetivo é encostar o joelho lá na parede. Ó, então, eu forço lá. Vou sentir minha panturrilha alongando. Retorno. Olá, panturrilha alongou, retorno. Se tiver fácil, eu trago o pé um pouquinho para trás, ó. Alongo mais, retorno. Só tem que cuidar que eu não posso elevar o calcanhar do pé da frente. O calcanhar do pé da frente tem que estar cravado no chão, firme no chão. Então esse exercício aqui eu vou fazer 10 repetições para cada lado, ó. 1, 2, 3, tem que sentir que a panturrilha está alongando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troco a minha perna, ó, perna esquerda na frente agora. Vou levar o joelho até encostar no pilar. 1, senti a panturrilha já. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse é um exercício de mobilidade de tornozelo, tá? Onde eu estou liberando a articulação do tornozelo e alongando os músculos que estão envolvidos, dentre eles a panturrilha, porque a gente vai usar bastante panturrilha no nosso treino de hoje. Próximo exercício é o escorpião. Então, esse eu vou usar para alongar a minha lombar, quadril, né, glúteo e a parte posterior da coxa. Então, escorpião, a gente vai deitar no chão, barriga para cima, braços afastados, vou subir a minha perna. No momento que eu sentir que começou a alongar atrás da perna, eu vou fazer uma rotação, levando o meu pé o mais próximo possível da minha mão. Ó, levei lá, voltei, troco. Foi 1. 2. Esse eu vou fazer 5 vezes para cada lado.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10. Aí, a gente vai continuar no chão e agora eu vou fazer um exercício para alongar os ombros, tá? Porque a gente vai usar também essa parte superior dos braços, né? Então tem que alongar os ombros para o treino de hoje. Esse a gente chama de peito-chão. Então a gente vai deitar de barriga para baixo agora, braços afastados na linha dos ombros, e a gente vai girar o corpo inteiro para um lado só. Ó. E aqui eu vou ficar parado por 20 segundos. Então estou alongando bem o meu ombro, estou sentindo ele alongar bastante o braço que está no chão. Fechou lá os 20 segundos, eu troco e vou girar para o outro lado. E vou ficar mais 20 segundos. Fechou? Agora eu vou fazer um alongamento para as minhas costas, tá? Uma rotação de tronco. Então vocês vão ficar em 4 apoios, ó, como eu estou aqui, 4 apoios, joelhos no chão e as mãos no chão. A gente vai cruzar os braços, ó, cruzei um braço à frente do outro. Minha coluna tem que estar reta, eu não posso ficar com a coluna curvada, tá? Se tu tá nessa posição, tenta empurrar o teu quadril para trás, ó, para estender as costas. Cruzei o braço, o meu braço que está por dentro, eu vou subir, olhando para minha mão. Então ele está aqui e eu subo lá, ó. Vou forçar, vou alongar bem as minhas costas. Vão sentir as costas e o ombro alongando. Então vamos lá. A gente vai fazer 10 vezes para cada lado, ó. Subiu lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou o braço, vai o outro agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então foram 4 exercícios, né, de alongamento, de mobilidade e estabilidade para preparar o corpo para o treino. Para finalizar, a gente vai fazer uma prancha que é para ativar a musculatura do core, que é a musculatura do abdômen, da lombar e do quadril, tá? Então a gente vai fazer uma pranchinha aqui no chão. Ó, vamos deitar lá, cotovelos apoiados no chão e vamos ficar lá na pontinha do pé. Quem não consegue apoiar no pé, pode apoiar no joelho, tá? A gente pode improvisar, ó. A prancha é assim, se tu não consegue ficar lá, apoia no joelho que já tá valendo, tá? A gente vai ficar aqui por 15 segundos. Fechou. Sentiram que deu uma tremidinha ali no abdômen? É porque tá trabalhando. E para finalizar, a gente, para acelerar um pouco mais o corpo, elevar um pouco os batimentos, a gente vai fazer 20 polichinelos, tá? Polichinelo, para quem não sabe, para quem não lembra, muita gente já deve ter feito na educação física da escola, né? A gente vai começar com os 2 pés juntos e as mãos apoiadas na coxa, tá?
Quando os braços subirem, as pernas vão se afastar. Desse jeito aqui. Quando os braços descerem, as pernas vão fechar, tá? Então, 20 repetições. Vamos lá. Aí, muito bem, gente. Então, finalizamos o nosso aquecimento e agora a gente vai para o treino. Bom, pessoal, então a gente vai fazer um HIIT hoje. O que é o HIIT? HIIT é um dos treinos que eu utilizo para fazer o emagrecimento com os meus alunos. O HIIT é um treinamento intervalado de alta intensidade, tá? Então, como é que vai funcionar isso? Eu vou programar um treino pelo aplicativo. Tá? Ele vai durar exatamente 8 minutos. Tá? A gente vai fazer 2 exercícios apenas. Tá? Vou demonstrar eles agora. O primeiro exercício vai ser o polichinelo, que a gente já fez no aquecimento, tá? Que é esse exercício aqui, o polichinelo. E o outro exercício é uma corrida no lugar. Então, paradinho no lugar, ó, vocês vão se movimentar, correndo, elevando os joelhos, tá? Então, o treino são esses 2 exercícios. Como é que vai funcionar? A gente vai fazer o exercício durante 30 segundos. Então, faz lá o polichinelo por 30 segundos, descansa 30 segundos. Depois, faz a corrida no lugar por 30 segundos, depois descansa 30 segundos e volta para o polichinelo, tá? No total, a gente vai fazer 4 vezes cada exercício, tá? 4 vezes o polichinelo, 4 vezes a corrida no lugar, sempre descansando 30 segundos entre um e outro exercício, tá certo? 30 segundos, prepara lá.
You cannot feel this energy. Drop. Energy. Love to rules in the session. All of those who are listening, don't miss the message, judging me. You cannot feel this energy. You cannot feel this energy. Energy. Love to rule in the session. All of those who are listening, don't miss the message, judging me. You cannot feel this energy. Energy. Terminando o treino. Bom, gente, então esse foi o nosso treino de emagrecimento. Um treino que durou 8 minutos, utilizando apenas 2 exercícios. Espero que todo mundo que assistiu tente fazer em casa. Se gostou, deixa lá nos comentários, conversa comigo. Valeu!